meu nome é Rosane, eu faço parte do coletivo das Mães pela Diversidade. Me chamo Flávia, sou da cidade de Piraí, faço parte do coletivo Mães pela Diversidade. Hoje nós vamos conversar sobre o apoio familiar que o Mães pela Diversidade oferece à família e aos filhos LGBT. E não só os nossos filhos, mas todos os LGBTs que precisam dessa ajuda e os familiares também. O Mães pela Diversidade surgiu aproximadamente uns 10 anos. Isso tudo começou com a luta de uma mãe que se deparou com um filho chegando em sua casa depois de um ato de homofobia. Então, aí com isso surgiu em todos os estados brasileiros tem a Mãe pela Diversidade. É uma luta de todas as mães hoje para proteger os seus filhos e também apoiar a cada um que sofre qualquer tipo de discriminação. Nós estamos aqui para apoiar. O coletivo Mães pela Diversidade, ele não é exatamente só feito por mães. Ele começou por uma mãe, mas teve a sua continuidade até hoje, mas não só com Mães pela Diversidade. No coletivo também nós temos pais, avós e madrinhas. Pessoas que são ou que tenham LGBT na família são acolhidos por nós. Nós damos apoio, nós trocamos experiências, nós tiramos dúvidas. No momento em que uma mãe ou um pai ou um familiar se acha que é o único no mundo que está sofrendo aquela dor, porque é uma dor, então nós estamos aqui para isso, para acolher, seja ela quem for, pai, mãe, algum parente, até a própria pessoa, um LGBT. E no coletivo nós temos tanto os filhos LGBTs e temos mães também, né? Pais, sim, familiares que são LGBTs também. Então nós viramos uma grande família onde um apoia o outro, onde um completa o outro, onde um tenta entender o outro e assim a gente vai suprindo as necessidades do dia a dia. Quando eu ainda era casada, muitas das vezes quando a gente sentava para fazer a refeição, eu falava na mesa do jantar que eu preferia ter um filho morto do que um filho gay ou um filho LGBT. E por passar dos anos, o meu relacionamento já não estava muito bom e chegou ao final. Até que o meu filho veio se assumir para mim, que era LGBT. No dia que ele se assumiu, eu não aceitei as coisas que ele estava me falando, pois eu achava que a gente tinha ficado unido depois do meu divórcio. Eu achava que eu tinha dado liberdade suficiente para ele conversar sobre qualquer coisa que ele quisesse com a minha pessoa. E eu fiquei sabendo através de um coleguinha, eu fiquei chateada, fiquei triste, me senti traída, eu fiquei muito aborrecida e depois de um tempo eu fui lendo sobre o assunto, fui vendo que não era aquele bicho de 7 cabeças que eu imaginava, né? Fui procurada por uma mãe da cidade de Volta Redonda e ela me apresentou o coletivo Mães pela Diversidade. Ali eu vi a história de outras mães, outros filhos, fui vendo que eu não estava sozinha no mundo e depois que o meu filho resolveu conversar comigo e falar para mim que ele era LGBT, logo depois veio as minhas filhas e se assumiram também. Então, eu não sou mãe de um LGBT, eu sou mãe de 3. No começo a gente sente muito dificuldade porque a gente sente medo. É um lugar que a gente não conhece, né? Um assunto que a gente não conhece. Então a gente tem que aprender a ler, a estudar, a pesquisar. A gente tem medo dos nossos filhos serem agredidos, tem o preconceito da própria família não aceitar eles, preconceito da escola, de uma sociedade. A gente tem medo de tudo. Então a gente não aceita porque a gente tem medo de até ver nossos filhos sofrer. Nenhum dos meus filhos nunca sofreram nenhum tipo de homofobia. Senti pessoas que eram próximas a mim, conhecidos, que foram se afastando, foram se distanciando. Depois que eu vesti a camisa e passei a lutar pelos direitos dos meus filhos, eu senti que muita pessoa se afastou totalmente de mim e para mim foi difícil. No começo foi muito difícil. Depois que eu
conheci o Mães pela Diversidade e via as histórias das outras mães, dos outros filhos, vi o quanto que a gente pode ser amada e acolhida e aprender. Fomos virando uma família grande, unida. Comigo foi assim, eu tive meus filhos e quando ela estava numa idade de adolescente, aí, talvez 20 anos, eu estava numa festa de família e fiquei sabendo, porque eles conversavam entre eles, fiquei sabendo sobre a homossexualidade dela. E no momento eu fiquei muito abalada e tudo, briguei depois com ela quando cheguei em casa por ela não ter confiado e falado para mim, porque nós mães temos um costume de dizer assim, eu sou a melhor amiga, mas esquecemos que nós somos mãe primeiro, então eles não têm coragem de chegar e de falar. Então depois que eu fui entender isso, mas no momento eu fiquei com raiva, eu briguei, eu chorei muito, eu perdi o meu chão. Nós programamos a vida dos nossos filhos assim, primeiro vai crescer, vai namorar, vai casar, vai ter filhos, a gente idealiza eles entrando no altar, aquela coisa toda. Então quando eu vi aquilo, eu perdi meu chão, eu fiquei totalmente triste, desequilibrada mesmo, eu fiquei deprimida, e até porque no meu tempo, mais atrás, assim, ou mesmo naquela época, a gente falava muito pouco sobre a homossexualidade. Ninguém falava sobre o homossexual, eu acho que era um tabu talvez. Hoje, graças a Deus, nós estamos falando mais, estamos discutindo o assunto, estamos mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, é apenas respeitar o amor que eles têm pelo outro. E a gente saber o amor que nós temos pelo nosso filho, que é muito mais importante de qualquer preconceito, de qualquer obstáculo que possa vir desse ponto. Algum tempo depois, meu outro filho se descobriu trans. E eu não fiquei sem chão, assim, porque eu já tinha minha filha homossexual. Eu só não entendia o que era ser trans, porque para mim era uma novidade também. Porque como foi novidade para mim o que era homossexualidade, eu fui buscar isso na leitura, eu busquei nos livros, na parte de medicina, na parte espiritual, né, que é religiosa, e um porquê daquilo. E logo depois o meu filho veio se descobriram como trans, eu também fui buscar o que era ser trans e o porquê daquilo. E muitas pessoas acham que é uma doença, mas não é. Isso é o que ele se vê por dentro e ele vai externar isso. E eu, como mãe, como amo o meu filho, eu apoio todos os dois. A única coisa que eu sei dizer para vocês, mães que que está na mesma situação, mesmo que vive hoje essa realidade, é que a gente só tem medo, muito medo da reação das pessoas na rua. Que possa agredir, que possa machucar, matar nossos filhos. Então, fora isso, é só amor. A gente tem que apoiar, a gente precisa amar, a gente precisa compreender o que é ser homossexual, o que é ser trans, o que é LGBT, o que é o ser humano, entender o ser humano, somente isso. Quando o meu filho trans me disse que não era mais o nome de nascimento que eu dei a ele, e passaria a ser Pedro, que é o nome hoje que ele tem, que já está todo documentado, para mim foi muito difícil. É uma desconstrução. Você tem que desconstruir a filha que eu tive por 23 anos. E há 2 anos ele é Pedro hoje. Então, assim, foi muito difícil, porque eu sabia que ele teria que tomar remédios para essa transformação do corpo, futuramente tirar a mama. E, então isso é uma mutilação que a gente fala, mas não é. Ele se vê como um homem.
E isso é preciso para que ele se sinta realizado, se sinta completo. E então, no começo foi muito difícil também, entrei nessa fase de depressão, fiquei assim muito mexida, até eu trabalhar dentro de mim, e hoje eu ainda estou em construção. Eu estou em construção do Pedro. Eu tive que sofrer esse luto também, porque é um luto que nós vivemos do filho que é homossexual e vai viver a vida com outra pessoa do mesmo sexo, e depois de um filho trans que sai de uma mulher para um homem, que também é uma construção agora do Pedro, que eu estou começando a viver, que foi uma gestação de 2 anos e agora é o crescimento dele. Hoje eu escuto muitas pessoas falando, vejo algumas outras discutindo sobre criança trans que não existe. Eu vivi com uma criança trans, só que na época eu não sabia, não sabia, né, que existia e o que era, como era. Como eu disse, eu estudei, eu li sobre o assunto e vi que quando o Pedro era criança, desde de pequeno, desde bebezinho, ele, assim, quando sabia escolher já as coisas, não queria coisas de menina. Isso era dele, a essência dele. Ele não queria coisas de menina. Então, eu posso dizer que desde criança ele era trans. Eu posso afirmar que sim, que existe criança trans. E se vocês que têm dúvida ou comentam sobre isso, pode até fazer uma pesquisa, pode ver que isso é uma realidade hoje em dia. Bom, em relação ao meu marido, no caso, ele e eu tivemos essa mesma dificuldade, né, de entendimento dessa reconstrução do meu filho trans. Porque ele e eu somos, né, de um tempo mais antigo, ele um pouquinho mais do que eu. Então, assim, a nossa aceitação também é um pouco diferente. Eu acredito que ele também aceita, mas nos limites dele, como eu tenho o meu. E com o tempo, você começa a compreender que o mais importante é respeitar o outro, respeitar o tempo do outro, que no fim vai dar tudo certo. Há 3 anos, o Pedro me apresentou a Silvana, que é coordenadora das Mães pela Diversidade aqui de Volta Redonda. Também não conhecia o grupo, vir a conhecer depois, também comecei a entrar nas redes sociais, procurar saber do que se tratava. E entrei para esse grupo que fortalece todas nós, nos ajuda também na hora de buscar alguma informação, nos fortalece no momento que a gente se encontra um pouco para baixo, e isso faz muita diferença na vida da gente. Então, por isso que é muito importante que vocês possam buscar essa ajuda. E nós vamos estar sempre de braços abertos para receber qualquer um de vocês, qualquer um, mãe ou pai, alguém que realmente queira ser ajudado. E o mais importante é a gente levar esse amor e carinho para os nossos filhos. Nós estamos nesse grupo para mostrar a eles que nós vamos estar sempre na frente, passando por tudo que eles estão passando, ajudando, e tudo que vier, primeiro vai passar por nós. E isso é importante, para que todas as mães, todos os filhos, todas as pessoas saibam a importância do grupo para cada um de nós, mães, e de nossos filhos. Sobre o preconceito pelos meus filhos, assim, na família foi difícil a aceitação no começo, né? Alguns familiares teve um pouco de dificuldade, hoje em dia tem, pelo fato do meu filho ser trans, pelo fato de falar sobre o nome, né? Porque cresce com o nome e depois muda esse nome, né? Porque se vê com outra identidade. Então tem esse tipo de dificuldade. Agora, preconceito, só uma vez, quando eu fui junto com a Mãe pela Diversidade, falar na Câmara Municipal da cidade aqui de Volta Redonda, eles não permitiram que as mães falassem.
Mas quando eu estava lá fora sentada para apoiar meu filho, eu estava de gesso, eu não podia entrar, estava muito cheio. E meu filho disse que quando ele entrou, tinha um pessoal evangélico que com a Bíblia quase bateu nele, levantou a Bíblia mesmo para bater. Então eu enlouqueci, eu queria entrar lá, mas eu não podia, né? Eu estava impossibilitada por causa do gesso. E na mesma hora a coordenadora daqui, que estava junto com as mães, nos acompanhando nesse dia, tirou todo mundo de lá, porque eles estavam realmente muito agressivos, né? Então nós saímos e fomos para fora da Câmara e ficamos muito tristes por não permitir com que a gente falasse, desse o depoimento, falar o que é o coletivo de Mães pela Diversidade. Porque muitas mães passam pelo que nós estamos passando e não tem apoio dentro de casa com o marido, não tem apoio de família, não tem e se vê sozinha. Nós sabemos que o apoio dos pais, principalmente, é muito importante, independente de ser LGBT, independente de qualquer situação que tenha, porque nós somos a força deles, o apoio deles, o pilar, né? E sendo qualquer tipo de problema que venha a ter, se ele souber que estamos ali juntos com ele, segurando todas as barras, eles com certeza vão estar bem e vão estar mais felizes, independente da situação que for. Nós temos que pensar que nós somos pais, somos mães, e independente de nossos filhos serem LGBT ou não, depende e precisa do nosso amor, do nosso carinho, do nosso apoio. Não só da gente, como de toda uma família. Eu acho que eles se sentem mais acolhidos e a partir do momento que eles têm esse amor dentro de casa, eles estão preparados para poder enfrentar o mundo lá fora. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, tenha conseguido esclarecer alguns pontos, alguns assuntos com vocês. Foi um prazer estar aqui e nosso contato vai estar aqui. Se vocês puderem procurar ou quiserem procurar a gente, vai ser um prazer receber vocês. Até breve. Tchau, tchau.